nós não estamos negligenciando ou trocando a Bíblia por alguma outra coisa? Sabe, porém, Timóteo, que nos últimos dias haverá tempos difíceis. Porque os homens, Paulo diz a Timóteo, eles serão amantes de quem? De si mesmos. E aí Paulo diz assim, ó, eles serão mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, Paulo não está falando que essas pessoas não vão ser amigas de Deus, não. Eles vão ter uma consideração por Deus. Só que o que Paulo está dizendo é que eles são mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. E aí cabe a cada um de nós fazer a reflexão e ponderar e pensar onde eu tenho sido mais amigo dos meus confortos, dos meus prazeres, do que amigo das Escrituras. Repito, não apenas no culto, mas na vida particular, no seu viver, na sua vida diária com Deus. Às vezes a gente pensa muito nos outros e a gente esquece de olhar o nosso umbigo. Paulo continua aconselhando a Timóteo e diz o seguinte, capítulo 4 aí, a partir do verso 2 até o verso 5, prega a palavra, insiste a tempo e fora de tempo, aconselha, repreende, exorta com toda paciência e ensino. Porque chegará o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo seus próprios desejos. E não só desviarão os ouvidos da verdade, mas se voltarão para as fábulas. Tu, porém, sê equilibrado em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu ministério. Percebe? Que busca, desejo de entretenimento não é algo do século XX? Não é algo do Brasil, não é algo das igrejas de campos? Paulo diz, ó, desejando muito ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. O que Paulo diz? Que as pessoas, o homem natural, ele não quer ser confrontado nos seus pecados. A maior parte das pessoas, elas querem o quê? Entretenimento. Querem coisas agradáveis aos seus ouvidos. Por isso que pregações revestidas de anedotas, de humor, de psicologia, de pensamento positivo, isso aí, ó, é o que o povo mais quer. Pregação de autoajuda. Correção, repreensão, confissão de pecado, exposição bíblica que leva o povo a refletir, é difícil. Isso o povo não quer, não. John MacArthur, ele diz assim: um irresistível surto de pragmatismo está permeando o evangelho. A pregação está sendo descartada e menosprezada em favor de novos métodos, tais como dramatização, dança, coreografias, comédia, variedades, grandiosas atrações, conjuntos musicais com suas estrelas e outras formas de entretenimento. Esses novos métodos são supostamente mais eficazes, ou seja, atraem grandes multidões. E visto que para muitos a quantidade de pessoas no culto tornou-se o principal critério para se avaliar o sucesso de uma igreja, aquilo que mais atrair o público é aceito como bom, sem uma análise crítica. Isso é pragmatismo. Fornecer aos cristãos um ambiente inofensivo e agradável, conceder-lhes tolerância, liberdade e anonimato, ser sempre positivo e benevolente. Se for necessário pregar um sermão, tornando-o breve e recreativo, jamais deve se pregar de uma forma longa e enfática. Isso é que faz com que as igrejas se tornem abençoadas. O que Timóteo falou, que Paulo falou a Timóteo, que Timóteo ouviu.
E aí alguém uma vez, analisando esse texto e a conjuntura evangélica na qual nós vivemos, criou uma sequência, uma linha de raciocínio interessantíssima. A pessoa disse assim: quando uma igreja ou um pastor procura entretenimento para o povo, ou seja, ele tem o objetivo de dizer e de proporcionar coisas agradáveis àqueles que frequentam a igreja, o objetivo do pastor e da igreja não é mais achar um público para a mensagem que vai pregar, mas encontrar uma mensagem para o público que deseja ouvir. E quando o público e não a mensagem se torna soberana, o evangelho não é mais o fim. O evangelho é simplesmente o meio para se alcançar alguma coisa. É por isso que em lugar da pregação, vai dizer a pessoa, se instala adereços evangélicos para prender a atenção do povo, e a consequência, aí ele cita um teólogo antigo, é que os pregadores passam a pregar um Deus sem ira, trazendo homens sem pecado a um reino sem julgamento através de um Cristo sem uma cruz. É o que Paulo disse a Timóteo, é isso que vai acontecer. Irmãos, o que fez com que os sermões dos grandes homens de Deus lá no passado resistissem até os dias de hoje é o fato de que aqueles sermões, eles eram marcados por conteúdo bíblico. Por isso que resiste até hoje. Spurgeon, ele dizia, né, que os pastores, eles nunca foram chamados para entreter bode. A tarefa do pastor não é para entreter bode, é para alimentar a ovelha. E Paulo alertou a Timóteo sobre isso. Spurgeon diz assim: o demônio raramente fez algo tão engenhoso quanto insinuar à igreja que grande parte da sua missão é prover entretenimento para o povo, visando alcançá-los. A igreja gradualmente baixou o tom do seu testemunho e tolerou as leviandades da época. Depois, elas consentiu em suas fronteiras. Agora, ela as adota sob o pretexto de alcançar as massas. Desejando ouvir coisas agradáveis, ajuntarão para si mestres segundo os seus próprios desejos. Procura na Bíblia. Vê se vai encontrar Jesus dizendo o seguinte: ô Pedro, corre atrás do povo e diz o povo que hoje de manhã nós vamos ter um culto diferente. Ô João, diga às pessoas que a gente vai ter uma pregação curta, bem pequena, e que vai dar tempo deles irem para casa, resolver os problemas deles. Lutero dizia assim: a questão não é se o ensino é belo, atraente, impressionante ou popular. A questão é, ele é verdadeiro? Qualquer ensinamento que não se enquadre nas Escrituras, ele deve ser rejeitado, mesmo que este faça chover milagres todos os dias. Aí a gente chega no capítulo 4, que são as últimas palavras de Paulo. E normalmente, irmãos, as últimas palavras de uma pessoa
São palavras importantes, né? Quando uma pessoa está morrendo, a gente precisa ouvir o que ela tem a dizer. Ao morrer, as últimas palavras do apóstolo Paulo escritas na Bíblia, você tem aí em suas mãos, é o capítulo 4 de 2 Timóteo. Quais foram as últimas coisas que Paulo escreveu? Ou melhor, qual é a última preocupação do apóstolo? Se você observar aí, do verso 9 do capítulo 4 até o final, existe uma quantidade enorme de nomes. Olha que interessante. Paulo, nas suas palavras finais, ele cita o nome de várias pessoas, algo que ele não costumava fazer nas outras epístolas. Raramente, nos seus escritos, Paulo fica citando nomes, mas aqui ele faz isso. Olha só o que ele diz aí: Timóteo, procura vir a ter comigo depressa. Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. Crescente não está comigo, Tito está na Dalmácia. Traga Marcos, pois me é útil para o ministério. Alexandre prejudicou-me bastante. E aí no verso 16 ele diz o seguinte: na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, pelo contrário, todos me abandonaram, que isto não lhe seja cobrado. Gente, deixa eu falar uma coisa para vocês, preste atenção. Queria que todo mundo prestasse muita atenção no que Paulo está nos dizendo aqui. Não pisca agora. Paulo cita uma série de pessoas. Algumas estavam bem com ele. Outras, como Demas, o abandonaram. Outras, como Alexandre, o prejudicaram. Deixa eu falar uma coisa para vocês. As pessoas vão falhar com você. E você vai falhar com as pessoas. Aprenda isso. Nas nossas relações, nas nossas amizades, nós vamos falhar uns com os outros. E os outros vão falhar com a gente. Essa é uma lição que precisa ser aprendida. Nós vamos nos magoar, nós vamos errar. Muitas vezes nós aprendemos essa verdade aqui a duras penas. Tem gente que nunca aprende. E nós precisamos aprender isso para que a gente não venha a cair num pecado terrível que é o pecado da autocomiseração. Tadinho de mim, fulano falhou comigo. Fulano, isso adoece. Paulo, apóstolo de Deus, ele está dizendo, fulano falhou comigo. Nós precisamos aprender a conviver com isso, porque nós somos pecadores. Quem não aprende isso, sabe qual é o próximo passo depois da autocomiseração? É a justiça própria. A justiça própria é aquela que fica acusando o outro, que gera legalismo. Porque ele fez isso, ela fez aquilo. Eu não sou assim, mas... E olha que interessante, Paulo, ele soube lidar com a situação. Ele disse assim, olha... Na minha primeira defesa, ninguém foi ao meu favor. Pelo contrário, todos me abandonaram. Olha o que ele diz a Timóteo. Mas que isto não lhes seja cobrado. E aí olha o que ele diz no verso 17. Como que ele sabe lidar com a situação. Mas o Senhor,
esteve ao meu lado. E o Senhor me fortaleceu, para que por meu intermédio a pregação fosse anunciada, e todos os gentios a ouvissem, e fui então livrado da boca do leão. Preste atenção no que Paulo está ensinando aqui. Paulo enfrentou o quê? Solidão, estava sozinho, ninguém liga para mim, ninguém me dá um telefonema. Não deveria ser assim, mas se acontecer, mesmo diante da solidão e da deserção, mesmo naqueles momentos em que nós não podemos contar com o suporte dos nossos amigos pelas mais diversas razões, mesmo diante de situações assim, Paulo diz assim: eu fui fortalecido pelo meu Deus. E não coloco isso na conta dos outros. Quando as pessoas falharem com você, não sofra com autocomiseração. Não deixe de cumprir as suas responsabilidades. Continue vivendo a sua vida e cumprindo com as suas responsabilidades. Foi o que Paulo fez. Apesar de Demas me abandonar, de Alexandre trazer sobre mim grandes males, eu continuei o meu ministério pregando o evangelho a todas as pessoas. Isso aqui é uma lição e tanta. As pessoas falham, as pessoas erram. E se nós formos pautar a nossa atitude, a nossa vida na falha e no erro das pessoas, acabou o cristianismo. Pode fechar as portas da igreja e todo mundo ir embora. Olha como que Paulo se despede, como que ele encerra a carta. Verso 18: o Senhor me livrará de toda obra má e me levará a salvo para o seu reino celestial. A Ele a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Coisa interessante, viu? Olha só, isso aqui são as últimas palavras de Paulo. O que acontece aqui? No final de tudo, no final do ministério impressionante que teve o apóstolo Paulo, ele concede glória a Deus. Ele diz: olha, a glória é exclusivamente de Deus. Tudo que eu realizei, tudo que foi feito por meu intermédio, a glória é de Deus. E aí preste atenção nesse detalhe. Depois de sua despedida, ele ainda faz algumas saudações, verso 19 a 21. Cumprimenta Priscila e Áquila, bem como a casa de Onesíforo. Erasto ficou em Corinto. Deixei Trófimo doente em Mileto. Apressa-te e vem antes do inverno. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos te cumprimentam. Ou seja, depois da sua despedida, ele faz saudações. Não sei se você entende isso, se você interpreta assim. Ele encerrou a carta lá no verso 18 e ainda fez saudações. O que Paulo nos mostra aqui? O ministério dele acabou, mas irmãos ainda vão continuar o ministério. Ou seja, a igreja de Deus, ela continua e nós passamos. Ou seja, nós não somos indispensáveis. Paulo está entendendo que o meu ministério acabou, glória toda seja dada a Deus, mas as coisas continuam. Eubulo, Prudente, Lino, Cláudio, todos eles vão continuar. Eu encerro lembrando do seguinte: mesmo num contexto de apostasia, de deserção, de vergonha da fé, mesmo quando os seus companheiros próximos o abandonaram,
Paulo continuou o ministério dele. Paulo não se envergonhou. Paulo confessou a Cristo. E você? Você tem se envergonhado? Ou você tem honrado a Cristo mesmo diante de situações parecidas como essa aqui? Desde lá de Noé até os dias de hoje, o conceito da honra para o cristão é um conceito muito forte. Nós devemos honrar aqueles ou aquilo que merece ser honrado e repudiar aqueles e aquilo que deve ser repudiado. Esse é um princípio presente aqui na segunda carta de Paulo a Timóteo. Essa é a orientação de um homem de Deus que está morrendo. E quando um homem de Deus está morrendo, ele procura dizer aquilo que é essencial. E aí ele diz a Timóteo: procura apresentar-te a Deus como alguém que não tem do que se envergonhar. Você se envergonha das Escrituras? Você despreza as Escrituras? Você se envergonha das Escrituras quando as pessoas falham com você? Não deveria. Que Deus nos abençoe e nos ajude diante de tudo isso. Amém.